Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, para que a gente aprenda, para que a gente entenda o que Ele quer na nossa vida. Os irmãos, muito já foi falado em todos esses dias, já 18 dias, né, se passaram. Cada um tem uma mensagem, cada um tem uma palavra e algumas pessoas diferem dos assuntos, mas sempre dentro do texto, né? Do contexto da campanha. Qual é o contexto da campanha? Clama a mim e responder-te-ei, né? Então, eu vou falar para os irmãos aqui no livro de Esther. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos podem sentar depois, tá bom? Esther, o livro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Bora aí, é um livro pequeno, mas está ali, deixa eu ver. Depois de Neemias. Depois de Neemias. Aí vem Esther, tá? Antes de Jó. Antes de Jó. Então, ela nos fala assim: isso sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Então, irmãos, nós vimos aqui, nós temos estudado também na escola dominical sobre o povo judeu, né? A sua mudança os seus exílios, as suas andanças pelo mundo, espalhados que eles foram, Aí pergunta, por que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, passou por todas essas dificuldades? Porque era um povo muito teimoso de fazer dó. Deus falava, anda por aqui, eles andavam por ali. Vai por este caminho, eles iam por aquele outro. Então, o povo de Deus sempre tem esse problema de teimosia. E nós temos até hoje, né? Que a gente às vezes sabe o caminho certo, sabe o que tem que fazer e a gente não faz, né? Glória. Não, eu vou fazer depois, mais tarde. Eu sei que eu preciso de Deus, mas eu não estou muito jovem, eu tenho que conhecer as coisas um pouco, né, do mundo. Quando eu estiver mais velho, aí eu vou atrás do Senhor. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Ele deixou que nós fôssemos fiéis a Ele, obedientes, desde a nossa tenra infância, né? Que a gente começa aprendendo a obedecer aos nossos pais e vamos aprender a obedecer a Deus, seguir o que Ele mandou. Então, nessa história do livro de Esther, ela conta aqui sobre o povo judeu que estava exilado, né? Eles tinham ido, aí que fala assim, no capítulo 2, versículo 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Ele era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que era um homem benjamita, né? Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então eles estavam aqui na Babilônia, na situação de cativeiro, né? Porque, voltamos novamente à história, por conta de suas teimosias, né? O pecado que desagrada ao Senhor. Então, Mardoqueu tinha uma prima que ele estava criando porque os pais dela haviam morrido, né?
E ele criava essa menina, que ficou uma moça formosa, né, bonita à vista. E aconteceu da rainha cometer o mesmo pecado que a gente vê aqui nos começos do livro. O que foi esse pecado que ela cometeu? Desobediência. O rei preparou um banquete para os seus grandes ministros e o povo de estado, todas aquelas pessoas importantes do reino. Ele fez um banquete, ele queria mostrar o poderio dele, porque afinal de contas ele reinava sobre muitas províncias, né? E ele queria mostrar o poder e queria mostrar também a rainha, que era muito bonita, né? A rainha Vasti, muito bonita. Ele queria mostrar as pessoas. A rainha simplesmente não foi. Não quero ir, e não foi. E aí o rei falou: o que eu faço agora? Ela vai lançar um precedente que vai impactar em todo o reino. Vai incitar todas as mulheres a não obedecerem aos seus maridos, né? Glória a Deus. Então, isso não podia ficar assim. Aí os ministros dele aconselharam: não, o senhor faça isso assim, assim. E ela deu sorte que não mandaram cortar a cabeça dela, né? Pouparam ela da morte. Mas não vai mais ser rainha, né? E eu vou escolher outra rainha para ficar no seu lugar. Então ela sofreu as consequências do seu pecado de desobediência. Aí o rei mandou procurar em toda a província, em todas as províncias, uma moça que fosse bonita, fosse virgem, que fosse agradável, né, aos olhos. E chegaram até Esther, né? Então levaram várias, e entre elas foi Esther. O Mardoqueu falou para ela: não conta que você é da nossa, né, da nossa raça. Você fica calada. E ela obedeceu. Quando foi? Passou-se os dias, aí o rei fez todos aqueles preparativos que faziam e escolheu Esther. Escolheu Esther, casou com ela, ela virou rainha e pronto, né? Vida bonita, estabilizada, né? Agora tô tranquila, virei rainha, não tenho problema nenhum mais. Só que o povo judeu é perseguido mesmo, não tem como escapar. Aí um grande lá do reino cismou, porque ele não fazia reverência para ele, e não se curvava para ele, porque o povo sabe, Amã, o povo sabe que o único digno de reverência é Deus, né? Então, o que aconteceu? Amã tomou uma birra dele, que falou: eu vou acabar. E não só com ele, vou acabar com o povo todinho. Todos os judeus, porque é tudo igual, né? Vou acabar com todo mundo. Foi lá, fez umas intrigas, fez umas tramóias e convenceu o rei a assinar um edito para matar todos os judeus, né? Quando Mardoqueu soube disso, ainda teve um antecedente que Mardoqueu descobriu uma conspiração que queriam matar o rei. E eu tenho que falar pouco porque vai já dar hora, né? Ele descobriu essa conspiração que iam matar o rei. Ele foi lá, contou para Esther. A Esther contou para o rei, averiguaram a situação, descobriram e glória a Deus, né, resolveu-se a situação. Aqueles conspiradores foram presos, foram mortos e acabou a conspiração ali. Ficou por isso mesmo. E aí aconteceu nesse decreto que o rei tinha assinado, era para matarem todos os judeus de todas as províncias. Não era só da cidade de Suzã. Aí
acontece que Mardoqueu ficou sabendo, e aí é onde entra um versículo-chave dessa nossa história, né? Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia se passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco de com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Glória a Deus. Nós vimos aqui, irmãos, que o clamor, ele está em toda a Bíblia. E por quê? Nas nossas situações de emergências, o que é que a gente faz? A gente clama. E clama mesmo. Aleluia. É tanto que tem assim, tem as pessoas que se dizem que são ateus, né? Na hora do sufoco, na hora da coisa, eles gritam, meu Deus, né? Mesmo sabendo, achando, acreditando que Deus não existe. Deus não está aí, Deus não liga. Mas na hora de um apuro, de um problema grande, eles apelam para quem? Para Deus. E gritam também, meu Deus, me acuda. Então, Mardoqueu fez todo esse processo, se vestiu dos sacos com cinza e aquele estado de desespero que a pessoa fica. Porque quando a gente está numa angústia muito grande, a gente não liga se está descabelada, se está, né, com a roupa que não esteja combinando. Não, você sai gritando mesmo por socorro. Glória ao nome do Senhor, meu Deus, me ajuda. Aí Mardoqueu foi falar, a Esther soube que ele estava lá do pátio e mandou perguntar o que está acontecendo, mandou roupa para ele, tudo, ele não quis, né? Aí ele mandou falar para ela o que estava acontecendo e que iam morrer todo mundo. E ele falou assim, então, disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então, ela podia pensar, eu sou a rainha, eu estou nos agrados do rei e eu estou salva, né? Não vai acontecer nada comigo. Mardoqueu disse para ela, ilusão, não se engane, né? Vai perecer a você. E a confiança que ele tinha em Deus fez ele falar assim, olha, porque se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte te virá. Às vezes a gente pensa, pronto, está tudo perdido, eu não vejo saída, eu não vejo luz no fim do túnel e pronto, agora acabou, né? O que acontece? O Senhor manda o socorro, manda o livramento, Glória. que você não sabe de onde. Você não sabe de onde, mas aquele socorro vem no tempo certo. Glória de Deus, né? Glória. Aí Mardoqueu, Esther falou para ele, vai, porque tinha aquela lei que ele não podia ficar entrando e saindo na presença do rei a qualquer hora, né? Eu não vou ali falar, não pode. Você tinha que ter hora marcada, o rei tinha que pedir para falar com aquela pessoa e tal. Se alguém se metesse a chegar lá na frente do rei sem ser chamado, o que acontecia? Corria o risco de morrer, né? Se o rei tivesse de mau humor, morria mesmo na hora. E a Esther sabia disso. Esther era obediente, né? Ela cresceu com os princípios da obediência. Aí Mardoqueu falou para ela, vai lá e dá um jeito e fala. Aí ela disse assim, olha, o rei não tem me chamado esses dias.
Você sabe que eu não posso entrar assim a qualquer momento, né? Mas a pressão ali estava grande e você mandou que eu disse, você vai dar seu jeito. O que que acontece? Esther falou então para ele, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, né? E perecendo, pereço. Quer dizer, ela estava disposta a correr o risco. Por quê? Pelo povo, pela obediência à palavra do Senhor, né? Vai e fala, né? Aí, pronto, mas nós vimos aqui o que tinha que acontecer. Todo mundo se reuniu num clamor, num jejum, numa oração, e ela foi ter com o rei. E ela alcançou a graça que o rei estendeu o cetro, que era o sinal de que ele, né, concordava em receber a pessoa. Aí ela tocou o cetro e falou, né? Ela falou a situação. Primeiro ela não contou a situação. Ela falou, eu vim convidar o rei para um banquete. E Ramã estava lá, todo satisfeito, né? Porque consegui vencer, vou acabar com esse povo, né? Então, convidou só o rei e o Ramã, né? Aí ele sai, tá certo, para um banquete e tal. Ele saiu todo feliz da vida e foi para casa. Eita, estou bem na vida. Porque a rainha chamou só o rei e eu, né? Banquete amanhã. Mal sabia ele dos planos de Deus, né? E nisso, os irmãos, acho que todo mundo conhece a história de Esther, foi se desencadeando até que, quando chegou, e a mulher dele também não era uma pessoa de Deus de jeito nenhum, né, a mulher de Ramã. Você prepara aí a forca, enforca logo esse judeu, e aí você vai para o banquete tranquilo, né, feliz, porque você... Só que não deu certo o plano como ele queria. O Mardoqueu, a outra coisa que a gente vê também neste livro, Deus incomoda as pessoas por nossa causa. Glória a Deus. Deus faz as pessoas perderem o sono por nossa causa. O que aconteceu? O rei perdeu o sono, não dormia. E aí, o que ele fez? Mandou pegar o livro das crônicas, né? Porque tudo era registrado, como se fosse uma ata, né? E alguém foi ler para ele esse livro das crônicas. E ele achou a história do Mardoqueu, que tinha livrado ele, né, da conspiração. E ele virou e perguntou para o servo, o que foi feito para ele? Não foi feito nada, ficou por isso mesmo. Mas não pode. Ele tem que receber uma recompensa. Aí acontece que ele virou e perguntou para o Ramã, o que a gente faz a um homem que a gente queira agradar? Né? Ele ficou todo feliz, é eu. Porque, né? A quem que o rei vai querer agradar? É eu. Aí o rei falou, aí ele falou assim, dê roupas, um vestido do rei, né? O cavalo que o rei anda, e põe a coroa na cabeça dele, e alguém saia pela cidade, né? E tinha um anel também. Alguém saia pela cidade com ele dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei quer agradar. E o rei falou, tá, muito bem. Então vai e faz tudo isso para Ramã, para Mardoqueu, e sobrou para ele ir puxando o cavalo pela cidade. Cavalo do rei. Cavalo do rei, com a coroa, a
cabeça do Mardoqueu, com a roupa do rei. Ali foi acho que ali o coração dele estava parado, né? E ele ainda tinha falado, assim se faz ao homem a quem o rei quer agradar. Aí quando acabou, ele voltou para casa arrasado, correu para casa e falou para a mulher, deu tudo errado. Aí ela disse, agora deu errado mesmo. Deu errado mesmo e pronto. Aí nós sabemos o que aconteceu com ele, né? Ele ainda conseguiu ir para o banquete, porque foram buscar ele em casa, porque acho que se não tivesse ido buscar, ele nem tinha ido, de tão arrasado que ele estava. Chegou lá, ele ainda foi pedir pela complacência, misericórdia, né? E a rainha contou a história. Aí o rei ficou muito desgostoso e falou, não, agora você passou dos limites. Sabemos então o resto da história, que o povo de Deus foi autorizado por um novo decreto a se defender, né, da morte certa que eles iam ter. Então se defenderam e nós vimos que aconteceu a vitória do povo de Deus. Glória a Jesus. Mais uma vez, Deus conseguiram escapar da morte certa. E nós vimos o que aconteceu aqui, o poder do clamor. Clama a mim e responder-te-ei, né? Mas nós temos que clamar. E em voz alta, e se não der conta, eu acho que até a gente clamando assim, desesperadamente, né? Baixinho, o Senhor atende, escuta e nos resolve, né, o problema. Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quem já estava para falar um bocadinho, mas...